Vamos lá, pessoal. Esse é o quarto vídeo da nossa série de vídeos sobre a CEPAL, sobre as contribuições da CEPAL à compreensão do subdesenvolvimento latino-americano nos seus 5 primeiros decênios, né? A gente estava discutindo o processo de industrialização por substituição de importações. A ideia é que o processo de ISI seria uma estratégia que coube à periferia no sentido de avançar para buscar se reposicionar na divisão internacional do trabalho. Um processo marcado por choques externos, fundamentalmente, que fariam com que a sua continuidade fosse sempre rebalanceada, os limites fossem sempre recolocados e reforçados. Qual o principal limite nesse sentido? Olha, a pergunta final do vídeo anterior foi o seguinte: o que significa avançar nesse processo de ISI? Significa reduzir o volume importado? Avançar no processo de industrialização por substituição de importações, o Celso Furtado vai nos falar, olha, traz uma contradição interna a esse próprio processo. Por quê? Porque na medida em que eu avanço no processo de industrialização por substituição de importações, não significa que o volume de importações vai ser reduzido. Ao contrário, aqui a discussão da Conceição Tavares, já, ao contrário do que o nome poderia ingenuamente sugerir. Avançar no processo de industrialização por substituição de importações significa, sim, uma tendência de redução do coeficiente de importações em relação ao total de produtos industrializados. Ok. Mas isso é algébrico. Mais do que isso, significa reduzir o volume, a quantidade de produtos importados? Não. Na maior parte dos casos, significa, inclusive, aumentar o volume importado. Significa reduzir o coeficiente. Mas o que a Conceição Tavares quer dizer com isso? Vou fazer uma análise crítica desse processo. Vai falar, olha, conforme eu vou avançando no processo de industrialização por substituição de importações, eu vou reconfigurando a minha pauta importadora. Aqui está o problema. A minha pauta importadora vai saindo de produtos de menor valor agregado, de menor complexidade produtiva e tecnológica, em bens mais facilmente substituíveis, para outros cada vez mais complexos. Vamos ilustrar. Aqui a discussão da Conceição sobre ISI, né, da substituição de importações ao capitalismo financeiro, né, trabalho clássico, né, que traz coletânea de diversos trabalhos apresentados até então. Ela vai falar o seguinte, olha, vamos ilustrar esse processo. Se eu estou num momento de industrialização por substituição de importações, um momento de choque adverso, com todas as características que a gente já discutiu nos 2 vídeos anteriores, se eu estou viabilizando a produção doméstica, de roupas, vamos pensar algo do tipo, significa que para viabilizar essa produção de roupas, para ilustrar, eu preciso de máquinas, equipamentos, insumos, que são importados. Na maior parte dos casos, as máquinas e equipamentos. Os insumos vai depender um pouco do que a gente está falando. Mas olha só, ao substituir, por exemplo, o bem de consumo final, eu preciso da importação de máquinas e equipamentos. Ou precisaria da constituição do D1 interno, o que não está no caso ainda nesse primeiro momento. O que a Conceição vai falar?
ao avançar na industrialização por substituição de importações, eu invariavelmente aumento o meu volume importado e reconfiguro a pauta. Reconfiguro a pauta em direção cada vez mais a áreas mais nobres. Se antes eu importava roupa, têxtil, vestuário, alimento, bebida, eu produzo-os domesticamente, mas agora eu passo a importar máquinas e equipamentos para produzi-los domesticamente. Ou seja, a industrialização por substituição de importações vai reconfigurando a pauta de importação do país periférico em direção a áreas com maiores barreiras à entrada, financeiras e tecnológicas. Vai reconfigurando a dependência, isso já vai ficar mais claro depois do debate dos anos 60, da indústria brasileira, da indústria periférica. Ou seja, você pode falar, o processo de superação do subdesenvolvimento passaria pelo desenvolvimento da estrutura produtiva doméstica via industrialização. Toda aquela discussão clássica que a gente conhece. Excedente, acumulação, reinvestimento associado ao progresso técnico, viabilizando a transformação estrutural, leia-se industrialização para aumentar a eficiência dinâmica, keynesiana e jupiteriana, e reduzir a heterogeneidade. Esse é o caminho. Você pode falar, então eu vou entendendo o que é o subdesenvolvimento, avançar nessa direção e reorganizar de um modelo para fora para um modelo para dentro, interpretação que você fala no original, que vai ser viabilizado via industrialização por substituição de importações. Só que essa industrialização por substituição de importações, ela ocorre a partir de choques externos, ou seja, a partir da incapacidade do país periférico importar determinados produtos, dado que há uma demanda prévia reprimida e condições econômicas, técnicas, financeiras e principalmente políticas de acumulação de capital, para um transbordamento do capital dos complexos agroexportadores em direção à indústria. Ok. Só que o que dá o start nesse processo? É um choque adverso. Ou, na maior parte dos casos, a escassez de divisas, a incapacidade de importar. Isso leva ao avanço da industrialização por substituição de importações, incapacidade de importar. Só que como eu começo a produzir domesticamente, eu reduzo esse estrangulamento dessa incapacidade de importar. Esse é um questionamento que a Conceição vai fazer, professora Conceição. Não. Na verdade, eu reconfiguro, ou não necessariamente, né? Na verdade, eu reconfiguro esse estrangulamento. Ou, em outros termos, eu reconfiguro essa dependência. A lógica é, eu avanço em áreas mais simples, mas eu passo a depender cada vez mais da importação de máquinas e equipamentos. Isso me traz problemas. Então, o processo de busca por superação do subdesenvolvimento a partir de uma industrialização por substituição de importações, por si só, já traz alguns autolimites. O principal deles, talvez, o estrangulamento externo permanente. Reflexão. Então, parece que conforme eu for avançando no processo de industrialização por substituição de importações, esses limites vão ser recolocados? Sim. Esses limites vão ser recolocados em patamares mais elevados, porque cada vez eu vou importar mais máquinas e equipamentos? Sim. Esses limites vão exigir problemas de financiamento? Sim. Conceição está falando. Olha, então, avançar na industrialização por substituição de importações, os limites são recolocados. Talvez eles seriam superados, ou idealmente eles seriam superados, quando eu completasse esse processo, que não é linear, que é marcado por muitos choques, muitas rupturas, mas quando eu completasse esse processo via desenvolvimento de um núcleo endógeno de progresso técnico doméstico.
ou seja, produção de máquinas e equipamentos domesticamente. Desenvolvimento do D1 domesticamente. Controle da tecnologia domesticamente. Isso seria o elemento final, núcleo endógeno de progresso técnico. A partir daí, essa limitação de reconfigurar as minhas importações e cada vez depender de bens mais complexos tecnologicamente e depender de bens mais caros, seria eliminada. Isso idealmente. Mas a periferia não chega, como a gente sabe, nesse estágio. Ok. Então, ilustrando, conforme eu estou avançando na industrialização, eu estou primeiro substituindo a produção de alimentos, depois a de têxtil, depois de algumas roupas um pouco mais elaboradas, depois de um utensílio doméstico, vamos supor, hipoteticamente, se fosse assim o processo. Não é assim, essa linearidade que ele ocorreu, né, historicamente, mas só para ilustrar. Depois eu vou para algum outro utensílio mais elaborado e assim sucessivamente. Depois eu vou para uma indústria de móveis, depois eu vou para outros setores de metal, etc. Ao avançar nessa direção, significa que a minha quantidade de importações aumenta. Significa que cada vez mais eu preciso de mais divisas para importar. Preciso de mais moeda forte para importar. Por quê? Porque os bens que eu estou importando para avançar nessa industrialização são bens mais caros, mais complexos. Depois eu vou esbarrar a periferia em outros limites ainda, que são limites políticos, na lógica de se chutar a escada, como a gente já discutiu. Ok. O que a Conceição vai falar? Então, esse processo de industrialização por substituição de importações é um processo que começa com uma restrição externa, começa com um choque adverso, começa com uma incapacidade de importar e com uma demanda prévia, começa com uma busca de se viabilizar uma nova inserção da periferia na divisão internacional do trabalho, mas, ao avançar, esse processo, ao avançar, ele recoloca outros limites nessa mesma direção. Recoloca limites de financiamento, de estrangulamento, recoloca, inclusive, a dependência da periferia, que sai de têxtil, sai de produtos alimentícios para máquinas e equipamentos complexos. Então, limites desse processo de industrialização. Depois a gente vai discutir um pouco mais para frente essa questão da dependência. Nesse primeiro momento, ainda aqui nos anos 50, né? A Conceição vai falar, olha, olhando para os anos 50, né? Essa ISI é marcada por um permanente estrangulamento externo. Ou seja, a periferia permanentemente encontra dificuldades para financiar o seu balanço de pagamentos. Temos estrangulamento externo permanente, que teoricamente, numa leitura um pouco mais simplista, seria contornado a partir da industrialização. Mas ele vai ser contornado só se o for no momento em que eu completar esse processo, inclusive com o desenvolvimento de um núcleo endógeno de progresso técnico. Então, a Conceição fala, a ISI tem como limites e características o processo de permanente estrangulamento externo. Esse permanente estrangulamento externo vai vir junto com outros dois limites, a industrialização periférica. Ele vai estar associado a uma inflação estrutural. Essa é uma outra contribuição no debate lá nos anos 60, que depois a gente apresenta. Mas, basicamente, eu tenho, devido a recorrentes crises no balanço de pagamentos, processo de desvalorizações cambiais e desequilíbrios entre os setores que levam à inflação. Eu tenho, além disso, desequilíbrios importantes na evolução da estrutura industrial e na estrutura agrária, arcaica, atrasada, de baixa produtividade, voltada para a exportação, alta produtividade, né? Mas voltada para o mercado doméstico com baixa produtividade e pouco capaz de oferecer alimentos no sentido de viabilizar o processo de urbanização. Então, uma insuficiência estrutural da produção de alimentos que viabilize
a urbanização e também cria insumos para a industrialização. E, além disso, eu tenho uma inflação estrutural, dado o conflito distributivo arbitrado pelo Estado no seu esforço desenvolvimentista. Depois a gente discute isso, né? É a discussão de como apropriar-se do excedente para viabilizar esse processo, dados os conflitos distributivos colocados no bojo dessa discussão da industrialização por substituição de importações. Então, esses são 3 elementos aí que caracterizariam a inflação estrutural na perspectiva Cepalini. Depois a gente discute ele com mais detalhes ali no vídeo falando dos anos 60, né? Só estou adiantando aqui. Mas eles coexistem, esses elementos coexistem a estratégia de industrialização por substituição de importações. É um limite colocado a esse processo. Além de tudo, outro limite colocado por esse processo, aí a Conceição vai falar o seguinte, olha, Conceição, não, desculpa, agora aqui o Celso Furtado vai falar, olha, esse processo de industrialização por substituição de importação, ele tem limites ao avançar no sentido da sua capacidade de financiamento externo, como a gente já discutiu, mas de financiamento doméstico também. Então, o Celso Furtado vai falar o seguinte, olha, ao avançar na industrialização por substituição de importações, que não significa reduzir o volume importado, significa reorganizar a sua pauta numa direção a maior dependência, inclusive, ao avançar nesse processo, as barreiras à entrada vão ficando cada vez maiores, tecnológicas e financeiras. Então, logo, os desafios à industrialização vão impor desafios de financiamento crescentes, gigantescos, que estão ali baseados também na inflação estrutural, dado o conflito distributivo e o ônus colocado no Estado para capitalizar esse processo, dado que ele é incapaz politicamente de fazer uma reforma tributária progressiva. Mas o Celso Furtado vai falar, olha, eu tenho fundamentalmente uma escassez de poupança. O Celso Furtado e o Prebi. Aqui eles estão presos, os cepalinos de primeira geração, estão presos a uma ideia razoavelmente estática de financiamento. Vou falar, olha, esse processo de busca por superação do subdesenvolvimento, ele é marcado por uma escassez de poupança. Então, eu preciso aumentar a poupança na renda. Preciso aumentar a capacidade de acumulação que vai rebater uma maior participação da poupança na renda. Não é o poupar de não consumir, não é isso. No indivíduo, pessoa física, digamos assim, não é isso. Falando para a lógica do sistema. Então, ele vai falar, olha, eu tenho uma escassez de poupança. Tem uma dificuldade de financiar esse processo. E essa dificuldade vai sendo recolocada conforme eu vou avançando na industrialização por substituição de importações. Então, eu tenho escassez de poupança, escassez de divisas. Leitura do Celso Furtado. Então, estrangulamento externo, e eu tenho associado a esse processo uma inflação estrutural. Ou seja, a industrialização trouxe também outros limites. O CEPAL ali nas suas primeiras fases, nos anos 50, pensando, olha, quais são esses limites desse processo de se superar o subdesenvolvimento. Interpretação agora a partir da escola de Campinas, né? Uma crítica a esses alguns pontos cepalinos. Os cepalinos ali de segunda geração, que depois vão dar origem, né, à escola de Campinas, né? A Conceição, principalmente, vai falar o seguinte, Conceição, depois até o Lessa, o Barro de Castro, né? Mas a Conceição fala, olha, o Celso Furtado entendeu errado essa discussão da escassez de poupança. Primeiro ponto, só estou apontando aqui, né? Fala o seguinte, olha, a gente não deve entender, sintetizando aqui as principais contribuições, né, pessoal? A gente não deve entender os limites a partir de uma lógica estática, como talvez o mestre Furtado estava entendendo. A gente não deve entender os limites desse financiamento do avançar da industrialização
a partir de uma lógica de escassez de poupança. Não é a poupança que é o problema. A gente tem que entender a poupança numa perspectiva dinâmica, numa perspectiva de que a poupança é uma identidade, a igualdade entre investimento e poupança é uma identidade contábil que se reproduz a posteriori. A lógica é entender as decisões de financiamento, contribuição da professora Conceição Tavares, no bojo da criação da Escola de Campinas. Olha, não é que eu não tenho problemas, então, financeiros no que diz respeito ao avanço da industrialização, mas eles não são problemas de escassez de poupança, no sentido tradicionalzão, clássico, estático. O que importa, na perspectiva do financiamento do investimento, remetendo lá às ideias keynesianas, é como viabilizar institucionalmente e politicamente uma parcela do excedente e alocá-lo para o financiamento desse processo. Isso via efeitos multiplicadores, aceleradores, via uma percepção dinâmica do processo, vai no limite gerar poupança para financiar esse processo. Desde que adequadamente formulado, em termos institucionais, em termos políticos, e reorientando o excedente para esse processo de transformação estrutural. Então, primeira crítica da Escola de Campinas. Olha, eu preciso entender o financiamento como um elemento central para esse processo de ISI, de industrialização por substituição de importações, e não a escassez de poupança, que seria uma visão limitada nesse sentido. Outra crítica, a partir da Escola de Campinas, agora que é a leitura do professor João Manuel. Olha, a industrialização, na perspectiva cepalina, ela é entendida a partir de uma lógica de substituição de importações, determinada fundamentalmente por um choque adverso, em geral de natureza externa. O professor João Manuel fala, não. A relação entre a industrialização e a divisão internacional do trabalho não é tão linear assim. Ao contrário disso, ela é muito mais complexa. Ela é complexamente determinada e ela é até contraditória em alguns termos. Por quê? Porque o avanço da industrialização periférica, na verdade, ele não depende apenas e exclusivamente, como sugeriria uma leitura mais esquemática, de um choque externo, de um choque adverso, que, em geral externo, que reduziria a capacidade de importar e, dada uma demanda pré-existente, levaria à industrialização. João Manuel vai falar, olha, em outros termos, essa industrialização não depende, não está linearmente relacionada com um aborto, com um abortar do funcionamento da divisão internacional do trabalho, no qual a periferia se insere de maneira subordinada. Essa industrialização, contribuição da Escola de Campinas, na verdade, precisa que eu tenha um pleno funcionamento na divisão internacional do trabalho. Quanto melhor esse funcionamento, maior a capacidade da economia periférica ao se integrar, gerar excedente e acumular pelo menos uma parcela domesticamente. Dada a configuração, a reconfiguração política doméstica com a transição para o trabalho assalariado, isso teria impactos importantes na complexificação das relações econômicas e sociais, criando um mercado consumidor doméstico, criando uma elite local, criando, não é a partir da abolição, né, uma elite local que vai se redirecionar em algum momento politicamente para a industrialização. Então, é o pleno funcionamento da divisão internacional do trabalho que, contraditoriamente, gera as condições para aquilo que o Celso Furtado lá falou, de uma etapa superior do subdesenvolvimento. Isso faria com que, na leitura do João Manuel, esse pleno funcionamento, num momento, quando sim, no momento de crise, tenha o substrato necessário para avançar na industrialização.
Mas é esse momento de crise que determina, são as rupturas externas. O João Manuel vai falar, olha, a gente precisa entender, esses elementos também são importantes, mas a gente precisa entender não de maneira linear. A gente precisa entender esse processo de industrialização, para a gente finalizar esse vídeo aqui na crítica da Escola de Campinas, a partir de um processo em que as decisões de acumulação são internas. Pois a gente tem outras ponderações para colocar até que ponto elas são nacionais e até que ponto elas são autônomas, né? Mas o João Manuel fala, são as características da constituição do capitalismo industrial na periferia que vão viabilizar que as decisões de acumulação sejam tomadas cada vez mais internamente e estejam relacionadas a esse processo de industrialização, ao vazamento do capital dos agentes no complexo cafeeiro e também dos importadores para o capital industrial, mas a partir de decisões internas e de um conjunto de transformações internas como resultado do processo de constituição do capitalismo industrial na periferia. É a partir dessa lógica, dessa ótica que se deve entender o processo de industrialização. Ele não é necessariamente antagônico em termos lineares, em termos automáticos, à interpretação, tal qual diz a interpretação cepalina mais dura, dos choques adversos da restrição externa. Porque eu preciso que esse pleno funcionamento da divisão internacional do trabalho viabilize condições para que haja essas transformações políticas e econômicas de avanço da constituição do capitalismo num país periférico, criando substrato material, político e social para viabilizar, aí sim, capacidade de decisões de acumulação determinadas por fatores internos. Então, nesse sentido que ele traz, que a Escola de Campinas traz as críticas à leitura cepalina da industrialização ali ainda nos anos 50. Finalizamos o vídeo por aqui, depois a gente traz outros limites desse processo de industrialização e quais seriam os desdobramentos dele no que diz respeito à dependência externa, ao reforço da heterogeneidade estrutural e à insuficiência dinâmica de demanda e a tendência à estagnação secular. Ou seja, a industrialização parece que era um elemento fundamental, mas há limites importantes que vão sendo recolocados cada vez com mais forças conforme eu vou avançando na industrialização periférica. Discute isso no próximo vídeo.